Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje é a nossa primeira tag, né? A nossa nova forma de conversar. E como eu falei no vídeo anterior, né? É uma adaptação do que eu vejo no blog das outras meninas que falam sobre maquiagem, moda, beleza, enfim, né? E eu achei legal a dinâmica delas e eu acho legal também a gente colocar no nosso universo do artesanato, da encarnação. Então, a tag, como vocês viram aí no título, né? O nome dela é Ela Trabalha Como Eu. E então são perguntinhas voltadas para o artesanato e para a encarnação que as pessoas fazem para mim e eu resolvi falar de uma forma mais dinâmica, né? Mais simples. Então, se você quer acompanhar as respostas, é só continuar assistindo o vídeo. Primeira pergunta. Você só usa material acid free nos seus projetos? Ou seja, materiais livres de ácido? Não, eu não uso só materiais acid free. Eu costumo dizer assim, você usa o material que o seu bolso permite você usar, tá? Você usa material que o seu cliente está apto a pagar por ele, tá? Então, assim, quando eu tenho um cliente que faz questão de produtos livres de ácido, né, papéis livres de ácidos, para que a durabilidade do produto que ele está comprando seja maior, aí eu uso os produtos livres de ácido. Agora, quando são produtos para, vamos dizer assim, descartáveis, por exemplo, uma agenda anual, né? A pessoa vai usar esse ano que vem ela pode até guardar, tal, porque tem algumas anotações, mas é uma coisa descartável. Um caderninho para andar na bolsa para você anotar coisinhas simples do dia a dia. Então, não tem necessidade de você usar um produto caro, sendo que ele é descartável, tá? Descartável entre aspas, porque você vai guardar por um tempo, né? Mas não quer que seja por um longo período, né? Então, eu não uso só produtos livres de ácido. É porque eu falo muito disso, né? E as pessoas pensam, nossa, ela só usa produto. Não, eu não uso. Segunda pergunta. Você já fez ou faz cursos na área? Bom, a área que a pessoa me perguntou é a área do papel, assim, da arte em papel, que eu costumo dizer que, no meu caso, é a que envolve o scrapbooking, a encadernação, nossa, deu branco, e a cartonagem, né? São as três áreas dentro da arte com papel que eu mais atuo. Bom, eu, quando comecei, todo mundo já sabe, eu não fiz cursos, eu sou autodidata, né? Mas conforme a gente vai entrando no universo, vai se aprofundando, vai estudando, a gente quer mais, mais e mais. Então eu posso dizer que na área da encarnação eu tenho feito alguns workshops online, tá? Algumas aulinhas online. Então, principalmente lá fora, né, que é o berço mesmo, eu costumo fazer alguns workshops lá fora. Graças à internet hoje é possível, né? Então, hoje sim, vamos dizer aí uns 2, 3 meses pra cá, eu comecei a me especializar, me estudar mais a fundo. Então, eu tenho feito cursos online também, como a maioria dos meus alunos, né? Eu tenho feito cursos online, tá? Terceira pergunta. Você encadena ou faz projetos todos os dias, né? Acredito que scrap, cartonagem e encadernação. Se eu faço todos os dias? Não, bem que eu gostaria de todo dia sentar aqui e fazer uma peça, um projeto novo. Não. Há um tempo atrás, bem lá no começo do ano passado, eu fiz um post no meu antigo blog. Antigo? Antigo porque eu não atualizo mais e tô querendo fazer um novo. No meu blog, eu cheguei a postar
um texto falando sobre o meu dia a dia. Então, eu vou deixar o link aí embaixo, tá? Para vocês acompanharem. Eu não consigo, né? Eu não tenho tempo hábil para me dedicar a tantas coisas num dia só e ainda ter o tempo para fazer os projetos. Então, não é todo dia que eu encaderno, né? Que eu costuro. Não é todo dia que eu faço um projeto de cartonagem. Não é todo dia que eu... E há muito tempo que eu não faço scrap. Tá? Quarta pergunta. Você demora quanto tempo para elaborar um projeto? Tô sem óculos, né? Aí dá nisso, a gente fica... Mesmo no tablet não dá pra, né? Tudo bem, abaixo. Quanto tempo eu levo para elaborar um projeto? Olha, quem me conhece, os meus alunos, principalmente os das aulas presenciais, né, da cartonagem, sabem que eu não gosto de fazer projetos que a pessoa vai encontrar um passo a passo na internet. Eu não gosto. Eu não gosto de fazer projetos que outras profissionais estão fazendo. Eu não gosto. Por quê? Eu, eu, eu opto por fazer diferente porque tem na internet. Se a pessoa fez aula comigo, ela consegue de repente fazer o que a outra professora, outro profissional está ensinando na internet ou num DVD, enfim. Então eu não gosto de copiar, tá? Vou falar o português claro, eu não gosto de copiar. As alunas às vezes chegam para mim com aquele charminho, né? Eu queria aprender a fazer aquela peça, eu queria aprender... Eu posso até fazer uma peça semelhante, mas nunca a mesma peça, tá? Eu não gosto. Então, assim, quando eu paro para projetar, para criar uma peça diferente, ou então para eu me inspirar em peças lá de fora, que ninguém aqui no Brasil ainda fez, eu levo em média de 3 a 4 dias para eu fazer a peça inteira, tá? Por que um período grande, assim, de dias, né? Até pode ter gente que fala assim, nossa, só isso? Mas é um período que eu tenho mais ou menos de uma aula para outra, né? Os meus projetos das aulas não são projetos feitos já ali exposto na loja, são projetos que eu lanço no máximo até sexta-feira para dar aula na terça, né? Então eu não costumo fazer os projetos com muita antecedência. Então eu tenho que dar uma corrida e fazer no máximo até 4 dias esse projeto. Tem pessoas que levam mais tempo, né? E tem pessoas que fazem muito mais rápido. Eu prefiro, porque quando eu pego um projeto, me inspiro num projeto lá de fora, o que acontece? Eu tenho que fazer o passo a passo daquele projeto para que as alunas entendam e seja fácil para elas executarem em casa, né? Quando eu pego um projeto que eu me apaixono e só eu vou ter aquele objeto, aquele trabalho, eu não faço de qualquer jeito, assim, né? Vou fazendo e tal, qualquer jeito não, vou fazendo a técnica e não me atento para os detalhes. Quando é para ensinar, eu tenho que parar e anotar mesmo o passo a passo, para que eu chegue na aula e consiga ensinar as alunas, tá? Então, em média, um projeto ou outro, que são peças pequenas, eu levo de 3 a 4 dias para deixar ela pronta, tá? Nossa, tá difícil. A quinta pergunta é: você tem um ritual para criar os seus projetos? Não, não tenho ritual. Não preciso ficar encostadinha ali no cantinho, desenhando, rascunhando, não preciso disso. Eu não sei se seria um ritual, tá? Mas eu gosto mesmo, assim, de sentar e namorar, paquerar a peça que eu quero fazer. Se é uma peça que eu já vi na internet, né? Então eu geralmente pego as fotos e fico analisando, namorando, estudando, né? Para ver como é que eu vou executar aquele projeto, né? Aquela peça. Então eu tenho
não sei se é um ritual ou é uma mania, né? Mas de paquerar, namorar a peça antes de fazer, tá? Depois que eu decidi, que eu vi que posso fazer assim, posso fazer daquele jeito, posso trazer essa peça, né? Que eu estudo a peça, aí sim eu posso até rascunhar alguma coisa no Illustrator, né? Só para ter uma noção de tamanho, de... Aí, às vezes, eu faço isso, tá? Mas geralmente eu já namorei, paquerei, estudei, eu já coloco a mão no papel. Sexta pergunta. Você lamina seus tecidos? Não. Não, eu não costumo laminar tecidos, tá? Eu só lamino quando eu quero uma estrutura melhor para o tecido no projeto. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma capa, que nem eu fiz um projeto que eu vou postar ainda no meu perfil, lá no Face, eu tive que fazer a capa de uma agenda, né, para ficar na loja lá onde eu dou aula. A capa era em couro. Então, o que eu fiz? Para eu não fazer toda aquela estrutura, né, todo passo a passo de tirar o couro, né, de desmontar, desconstruir a agenda, eu optei por fazer a laminação no tecido para que eu pudesse colocar por cima desse couro, né, e não aparecesse nada pelo tecido. Então aí sim, dependendo do projeto, eu lamino. Mas não são todos os projetos. A laminação para mim é em último caso, tá? É quando o projeto clama pela laminação, vamos assim dizer. Sétima pergunta. O que você faz quando um projeto empena ou fica abaloado, né? Então assim, quando você pega um caderninho e a capa, né, está levantada, ou então quando ela está assim, curva, né, abaloada. Olha, é como eu ensino nas minhas aulas, né? Tem vídeo para os meus alunos no grupo de estudo. Eu costumo ver o sentido da fibra do papel, tá? Então, quando eu vejo... Então, eu costumo cortar no sentido da fibra do papel. Então, não acontece isso comigo. Muito raro. Para falar a verdade, nunca aconteceu. Porque eu sempre tive esse cuidado, tá? Mas caso um dia aconteça, porque enquanto a gente corta o papel, a gente está vendo o sentido da fibra e tal, a gente consegue cortar dentro, né, da regrinha que a gente aprendeu. Mas quando a gente de repente compra um kit ou manda uma empresa cortar pra gente, elas não cortam no sentido da fibra do papel, né? Então, caso isso ocorra, aí eu vou fazer o que todo mundo costuma fazer, prensar, né? Eu não acho legal porque se você passa um material já com esse detalhe dele empenado ou abaloado, e amanhã a pessoa coloca esse projeto, esse produto perto de um local úmido ou que espirrou água, alguma coisa assim, ele vai abaloar ou ele vai empenar da mesma forma. Então, isso acaba implicando na qualidade do seu trabalho e futuramente em pedidos, né, em outros novos clientes, né, novos pedidos. Então eu prefiro sempre observar o sentido da fibra do papel para não acontecer. Mas se acontecer, é o sisteminha do peso em cima para prensar e ele voltar ao estado normal. Oitava pergunta. Aconteceu de você desistir de uma encomenda por causa de um cliente? Já aconteceu, já. Já aconteceu umas 2 vezes. Duas, e a terceira vez eu cheguei até o final do projeto, aí a pessoa se recusou, mas não deu pra... assim, eu desisti de receber a última parcela para evitar confusão, tá? Era um valor muito pequeno para acionar advogado, para acionar, então eu acabei desistindo. E as outras vezes eu devolvi o dinheiro da cliente, porque eu falei, eu não vou trabalhar mediante uma pressão tão grande, né? Porque assim, tem clientes que eu costumo falar, né? Tem clientes que você acaba pagando para não tê-los. Então eu não vejo mal nenhum você desistir. Se de repente você está no meio ali,
uns 2, 3, uma semana você consegue conhecer o seu cliente. Se você vê que ele vai dar muito mais trabalho do que prazer na execução do trabalho, do seu projeto, então é melhor você, né, olha, fulano, agradeço a preferência, a escolha pelo meu trabalho, agradeço o tempo que você teve em me passar sua ideia, em eu poder elaborar, mas infelizmente a gente não está falando a mesma língua, a gente não está na mesma sintonia, então eu vou devolver o valor que é acordado em contrato e posso até indicar outros profissionais para você. Nas 2 ocasiões eu fiz isso. É óbvio que o cliente vai virar a cara para você, vai falar mal de você, é um preço que a gente paga. Mas eu prefiro ter uma paz de espírito do que eu trabalhar sob pressão, cliente falando e criticando, e exigindo mais porque está pagando, achando que você só trabalha para ele. Então, para não ter dor de cabeça, eu prefiro desistir, eu prefiro entregar os pontos, toma aqui, e outro profissional deve ter mais disposição, né? Então eu já desisti de projetos, trabalho assim, encomendas, né? A nona pergunta: quais cores você mais gosta de trabalhar? Eu lembro muito do começo, lá uns 5 anos atrás, quando eu comecei no scrap, que eu usava muito marrom. E o pessoal, teve um pessoalzinho que me chamava falava que eu era Alcione, né, ao marrom, porque eu só usava marrom nos meus projetos, amava, né. Hoje não, hoje por eu mexer com muita padronagem, por muitas cores, né, a gente acaba gostando de cores, né, das variações. A gente não tem tanto receio em ousar nas combinações. Então a gente acaba, acho que o olho, né, acaba se acostumando com outras cores. Hoje as cores que eu gosto mesmo assim de trabalhar, que eu acho bonito em projetos, são cores vivas. Então eu gosto de um vermelho queimado, eu gosto de um laranja queimado, eu gosto do marrom, né? Eu gosto do azul com vermelho, que nem eu fiz umas 2 caixas assim, 3 caixas assim, né? Eu gosto dessas cores mais fortes, tá? Mais queimada, não forte assim, sangue, não. Eu gosto daquele que a gente fala a cor mais fechada, né? Mais cores fortes. O vermelho, o amarelo, o azul petróleo, sabe? Eu gosto de cores mais impactantes. Agora, tipo, eu já não gosto das cítricas, né? O vermelho, o verde, o amarelo cítrico, assim, eu já não gosto, já não me agrada. E a última pergunta já fez algum trabalho que achou horroroso? Horroroso. Muitos trabalhos. É engraçado isso, né? Porque quando a gente planeja, que nem eu não tenho o costume de escrever, de desenhar, de, né, jogar no Illustrator, por corzinha e tal. Eu não tenho esse costume, como eu falei, eu namoro, paquero, estudo e já ponho a mão no papel. Eu não costumo, às vezes, calcular, né, de forma exata que aquele projeto vai ficar na dimensão que eu imaginei. Então, exemplificando, eu uso uma padronagem, uso outra tal, então eu fiz a caixa interna de um jeito, aí peguei já e fui fazer a capa externa. Quando eu coloquei, deu aquele choque que nem o mais ousado iria gostar. Aí foi um pega pra capar. Falei, o que eu vou fazer agora? Então aí foi quando eu, né, aí eu deixo uma parte de lado e vou fazer outra. Quando é assim, ainda tudo bem, né? Agora, quando tá pronto, que você olhou e fala, não tem como mexer mais, aí fica, né, por conta da edição da foto, né? Pra dar uma quebradinha, uma luz meio, né? Não tão indireta, a parte que você achou que ficou feia, você não dá tanto, né? Não coloca muito, não dá close nela,
mas ela aqui na minha frente, ela é horrível. Já aconteceu, sim, muitos projetos. Bom, gente, é isso aí, tá? Foram as 10 perguntas que o pessoal costuma fazer para mim por e-mail, em aulas, né? No grupo. Algumas perguntas foram elaboradas dentro de um contexto que também foi feito nessas condições do grupo, das aulas presenciais, enfim. E eu acho que ficou claro que, apesar de eu de repente chamar atenção para alguns detalhes mais rígidos dentro da encarnação, por exemplo, acabou ficando claro que eu trabalho como você, né? Então, espero que eu tenha conseguido transmitir isso para vocês. E qualquer dúvida, sugestão de temas para as tags, tá? Podem ser perguntas, podem ser temas. Então é isso, espero que tenha gostado. Beijo, Akitas, e tchau!